Algumas pessoas me relatam que mesmo seguindo o dimensionamento descrito em normas estaduais, a brigada de incêndio não conseguiu dar uma resposta adequada ao princípio de incêndio. Nesse vídeo eu irei chamar a sua atenção para 3 pontos que mudarão a forma de você dimensionar, qualificar a sua brigada de incêndio, tá? Eu me chamo Fabrício Nogueira e esse vídeo é mais um do canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Seja muito bem-vindo. Primeiro assim, se você não sabe nada de brigada de incêndio, você tem que clicar aqui no card que está aparecendo aqui em cima para você pegar um vídeo bem introdutório sobre esse tema, tá bom? Daí já vai uma primeira advertência. Cuidado com o campo prático, o campo de treinamento, que será executado toda essa parte prática dos brigadistas. Você tem que estar de acordo com a NBR 14277, que vai apontar o padrão desse campo prático. Bom, eu trouxe esse organograma para você entender que é com base nos riscos levantados no plano de atendimento à emergência em uma NBR específica, a NBR 15219, que você consegue, com base nas hipóteses acidentais levantadas, quantificar e também qualificar os bombeiros civis e a brigada de incêndio. Lá no plano de emergência, você irá apontar os riscos e apresentar equipes e equipamentos que darão a resposta adequada àqueles riscos previamente levantados. Perceba que você não precisa inventar nada. Hoje, temos 4 normas que juntas estabelecem harmonicamente essa possibilidade e um cenário mais adequado para atendimento a essas emergências. Elas conversam entre si. Primeiro é importante que você perceba que no momento em que se montam as normas estaduais do Corpo de Bombeiros, as que são tidas como requisitos mínimos, as obrigatórias, o Corpo de Bombeiros utiliza um método próprio, tá? Essas normas, elas possuem normalmente normas estrangeiras e principalmente as nacionais da ABNT. Agora, no caso da ABNT, as normas técnicas, elas não nascem sendo obrigatórias. Elas são facultativas, elas dependem do apontamento de leis para se tornarem obrigatórias. Com tudo isso, as normas da ABNT elas seguem padrões internacionais para sua montagem. A nova norma da ABNT que trata a brigada de incêndio tira algumas das possibilidades de erros, tá? Erros muito importantes. Por exemplo, indicação de apenas um brigadista para uma empresa. Um brigadista, ao combater um incêndio, ele precisa de pelo menos mais um para manipular um equipamento e entrar em um ambiente com mais segurança. E por isso, eu indico que você cumpra o que pede a lei estadual e logo depois siga o que orienta a norma técnica, para não, mesmo ela não sendo obrigatória, tá? Bombeiro civil não é brigadista, ou pelo menos não deveria ser. Há um erro técnico em alguns estados, como por exemplo Rio de Janeiro e Brasília, ao classificar uma brigada de incêndio de bombeiros civis, ou chamar de brigadista de incêndio o bombeiro civil. Como falei, é um erro técnico, pois a definição técnica contida na ABNT para bombeiro civil é diferente da brigada de incêndio. Na norma fala que brigadista de emergência é um integrante da brigada de emergência e que a brigada de emergência é um grupo organizado, formado por pessoas voluntárias ou indicadas, treinadas, capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área, prevenção de acidente e de primeiros socorros, sempre dentro de uma área pré-estabelecida na edificação, planta ou evento. Já a definição de bombeiro civil, ele é o profissional para atuação em serviços de prevenção e de atendimento a emergências em edificações, plantas ou instalações privadas ou públicas. Observe que é um profissional e esse profissional é qualificado e que atua especificamente no atendimento a emergências. Essa é uma discussão que eu vou me aprofundar lá no Instagram. E daí, se você ainda não me segue, aproveita e siga lá. É fabricionogueira.usci, tá bom? Se você está assistindo até agora, é que você gostou desse vídeo, então dá um like aqui na parte de baixo para eu continuar. Temos a entrada de alguns termos novos nas nossas normas, tá? Nas normas da ABNT, que são muitíssimos importantes. Um deles é que faz uma grande diferença é o tempo de resposta ou tempo-resposta. Deixa eu explicar. O tempo de resposta é o intervalo de tempo entre a comunicação de chamado para uma determinada equipe responsável pelo atendimento até a chegada desta equipe no local de emergência.
A NBR 14276 recomenda que a brigada de emergência atenda os chamados de resgate ou emergências médicas com recursos para suporte de vida, com desfibrilador externo automático, e sejam atendidos em até 4 minutos para a chegada no local de emergência em pelo menos, guarda isso, 90% dos casos. Já para os casos de combate a incêndio, é recomendado que o chamado seja atendido com EPI adequado e, quando aplicável, chegar com EPRA, com equipamento de respiração autônoma. Também, contando 1 minuto para equipagem total, e chegada ao local com 4 minutos. Para essa chegada no local, em 90% dos casos. Em caso de emergência confirmada pela primeira equipe que fizer esse atendimento, a segunda equipe ela terá 8 minutos para a chegada até o local que está acontecendo essa emergência. Agora deixa eu falar da importância que está entre esse tempo de chamado e o tempo de chegada, Em um incêndio estrutural, em um compartimento não ventilado, de ocupação residencial ou comercial, com altura de até 3 metros do piso até o teto, produz um aumento da temperatura até o ponto de flashover, que geralmente ocorre em menos de 10 minutos. Do início do fogo, do seu ponto de origem, caso não seja dado nenhum tipo de resposta nesses primeiros 10 minutos, as pesquisas americanas e a própria NBR apontam que o incêndio pode destruir 90% da propriedade sem nenhum procedimento de ventilação, exaustão, resfriamento e extinção das chamas foi executado. Então bora treinar esse tal tempo-resposta, tá bom? Agora, existe um tratamento muito diferente que deve ser dado para a população flutuante e a população fixa. E é um dever da brigada de incêndio sensibilizar essas pessoas para que o momento de uma emergência tenha as atitudes adequadas e de resposta. Bom, a população fixa é aquela que permanece regularmente na planta ou na edificação, diferente da população flutuante, que é aquela que não permanece regularmente na planta ou na edificação. E para a quantificação desta população, da população flutuante, devemos considerar um número máximo de pessoas previstos em projetos, procedimentos e o período de atividade da ocupação. Saber a quantidade da população fixa e flutuante te levará a um cálculo adequado do número de brigadistas prescritos em normas. Mas observe que essa definição de população fixa e população flutuante deixa de lado alguns conhecimentos novos no cenário internacional, mas que são importantíssimos. Então vamos lá. Primeiro, a população que conhece melhor a edificação, em caso de emergência, elas respondem melhor às necessidades para garantir a vida e segurança daquela edificação, daquela propriedade. Essa população ela deve ser treinada com as saídas de emergência e a retirada adequada. Essa é a população fixa, E segundo, a população flutuante, ela vai depender extremamente da brigada de incêndio ou de uma pessoa que conheça bem o prédio ou a planta, para que em caso de incêndio, ela consiga deixar o local em tempo e de forma adequada. Pesquisas mostram que as pessoas que não foram treinadas adequadamente, ao ouvir um alarme, elas não saem imediatamente da edificação, elas não se retiram imediatamente do local. Essas pessoas, elas vão precisar de sinais conclusivos e dependerão extremamente do aviso e da presença de um brigadista, preferencialmente e corretamente uniformizado, para retirá-lo daquele local. Nesse vídeo eu falei da obrigatoriedade de se cumprir as normas estaduais ao dimensionar a brigada de incêndio, falei da importância de seguir que determina a ABNT, falei da diferença entre bombeiro civil e brigadista, falei do tempo de resposta e, por último, da importância de se estabelecer práticas diferentes para a população fixa e para a população flutuante. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser avisado sobre os próximos vídeos. Um grande abraço e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar.